Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pod no Condado, gravado aqui nos estúdios da Loopwork na Faria Lima, em São Paulo. Eu sou a Ari Garcia e todas as quintas-feiras, às 20 horas, eu trago um convidado relevante no cenário político brasileiro. Hoje nós temos dois convidados. O primeiro é professor de História e Filosofia, foi presidente da Biblioteca Nacional, hoje é secretário nacional de Economia Criativa e Diversidade Cultural. O segundo convidado nessa dobrada cultural é advogado, foi assessor do deputado estadual por São Paulo, Gil Diniz, e também foi secretário nacional de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual na Secretaria da Cultura, Gestão Mário Frias. Sejam muito bem-vindos, tananana, Felipe Carmona e Rafael Nogueira. Obrigado. Obrigado a todos. Valeu. Gostaram da recepção, do acolhimento? Você já tomou muita aguinha de coco, 2 gotinhas de vodka e a aguinha de coco, 2 gotinhas de Rivotril. Precisa, né? Claro, não, tá tudo ótimo aqui, até elogiei, muito boa recepção, parabéns. Vocês gostaram? Sim. Muito O que bom. você achou, Felipe? Pô, a comida tava boa, o café tava gostoso, A marmita tava bebida boa, tava boa. O problema é que aquele bebe muito, já ovo. foi no banheiro umas 3 vezes, né? Daqui a pouco eu vou ter que ir de novo. É o diurético, a água de É coco. sacanagem, né? Eu tô feliz com a presença de vocês. Eu acho bacana a gente fazer esses assuntos correlacionados, porque a gente sabe que o Rafa ele consegue trazer muito bem esse resgate da nossa história. Eu acho que é isso que falta nas escolas, nas Sim. universidades. E conta brilhantemente, eu o conheci através da Brasil Paralelo. Inclusive, o Lucas Ferrugem já esteve aqui também com a gente. Legal. E o Felipe Carmona, amigos em comum, Muitos. que consegue trazer pra gente de uma maneira mais ampla, né, essa cultura pontual e atemporal ao mesmo tempo. E eu acho que essa é a grande mágica, assim, né, da história brasileira. Eu acho que essa é a nossa essência, de resgatar o passado, né, transformar isso num presente que a gente consiga, assim, refletir mudanças no Brasil, que eu acho que a gente não pode, de maneira nenhuma, né, lançar fora da onde nós viemos, das Sim, nossas sim, origens, e para onde a gente vai, culturalmente, né? Nós estamos numa guerra. Sim, e isso é cultura, né? Na guerra, igual você falou, a guerra cultural, o primeiro que morre é a verdade, né? Então é muito bom esse bate-papo que a gente vai ter hoje para trazer mais luz, né, e menos calor para mais verdade, né? Que a verdade liberta. É isso aí, a gente trabalhou junto por um tempo, pô. né? Secretários não nacionais, acredito. na Sim, cultura. sim, na cultura. Trabalhamos juntos por um tempo e a escola que o formou, assim, eu admiro muito, tenho muita relação lá também, né? Com o Sim. CPOR, com Sim. o pessoal da formação de oficiais da reserva e estive dias atrás lá, recebi algumas comendas, já fiz palestra lá. Então, Casa dos Andradas, né? É o Solar dos Andradas, Solar dos né? Andradas. E justamente era a casa deles e o José Bonifácio escreveu uma das cartas mais importantes para nossa independência, que foi a carta que quando chega a Dom Pedro, ele lê e toma a decisão pelo dia do fico. Essa carta foi escrita lá no Solar dos Andradas, CPOR, aqui em São Paulo. Foi minha primeira formação militar, né? Sou oficial do Exército Brasileiro. E Foi eu assim, meus me dói o longos. coração. Se me dói o coração quando eu vejo, né, esse vandalismo nos nossos monumentos históricos, eu imagino você. O que você sente Sim. Eu sinto, quando você viu o Borba Gato pegando No fogo, fogo, assim? né? Tipo, o que... eu sinto o seguinte, eu resolvi ajudar o pessoal do CPOR, na época o comandante Maurício, hoje também é Maurício, mas é outro Maurício. O coronel estava com a intenção de fazer um monumento lá dentro. Aí eu resolvi ajudar, ajudei. Foi feito? Foi feito. Eu quero ver vandalizarem esse. Dentro do quartel. Não vai. Esse está dentro do quartel. Essa ideia é muito maravilhosa. legal. Você pega lá todo o texto escrito, recuperado. É maravilhoso. Mas o que você sentiu com aquelas imagens? Eu via na televisão aquilo e eu falava, eu não tô acreditando que estão querendo destruir a nossa história. Olha, por um lado, me choca, assim como a você e a muitas outras pessoas que gostam do patrimônio público, patrimônio histórico e cultural, bem preservado. Por outro lado, a gente tem que entender, está acontecendo alguma coisa. O que é isso que está acontecendo? Porque o certo é o seguinte, você quer debater nome de rua, monumentos, tem cabimento ou não tem, tudo, será que não tem uma via? Acho que tem. Não existe? Tem algum Acho que tem. foro onde se possa discutir isso? Ou é queimando, botando fogo? Será que é assim? Democracia... Quem que são os intolerantes?
Exato. Será que a democracia não é a nossa tentativa de criar uma república democrática? Não é você canalizar para que a violência assuma, canalizar as ideias, as vontades, os debates, para que a violência vá sumindo e vá tomando lugar uma política cada vez mais de diálogo, não é isso? Até bati aqui, ó. Vem acabar com o vandalismo! Denúncia! Eu entendo assim, a democracia é esse processo de cada vez mais um povo conseguir canalizar as diferentes opiniões, vontades e ideias para o bem público. As pessoas vão divergir, é natural. Só que chega uma hora em que, quando isso está sempre se manifestando como violência, é porque algo faliu, algo deu errado. E não houve debate anterior. Eles botaram fogo para causar o debate. Aí eu já acho bem errado, sabe? Você pode até debater. O Borba Gato, assim, ele tem aspectos defensáveis, ele tem aspectos até heróicos, e outros aspectos são cruéis, que são maldosos. O pessoal adora assistir Vikings. Quando pega os personagens com características semelhantes, eles querem jogar no lixo. Sim. Mas não tem problema. Desde que a gente discuta, eu acho que isso pode ser revisado, relativizado. Agora, dessa forma, não. E eu percebo uma outra forma de violência quando a gente fala da Lei Rouanet, por exemplo. Sim. Né? Que querem, de alguma maneira, usurpar o lugar daqueles artistas que merecem, de fato, né, o recurso para financiar aquilo que vai contribuir para a sociedade. Por que que eu, como cidadã, como contribuinte, sou obrigada a pagar um show de uma artista que eu nem gosto? Sim. Eu não quero. Numa democracia eu não posso escolher o que eu financio ou não? Tem diversos projetos para a gente poder alterar, né? Acho que até foi desenvolvido na secretaria, na época do Aldo, sobre um Vale Cultura, que cada cidadão receberia um valor para poder escolher o que quisesse, né? Jura? Eu nem sabia disso. Tinha um projeto, mas acabou não indo para frente. A gente sabe que o Brasil, né, ele não é presidencialista, como diz a nossa Constituição. Na verdade, o nosso Brasil, ele é parlamentarista, né? Ulisses Guimarães chama de presidencialismo de coalizão. Então, para o presidente poder ter a governabilidade, teria que articular junto com o Congresso. E você vê que entre os três poderes, o que tem mais poder realmente é o Congresso Nacional. Porque, por exemplo, o presidente veta uma lei, o Congresso vai lá e derruba o veto. O presidente faz uma MP, por exemplo, a MP da liberdade de expressão no ambiente digital, né, das Big Techs, que eu acho que até a gente vai falar um pouco mais disso lá na frente, e simplesmente o Pacheco, que é o presidente do Senado, não pauta, devolve falando que não tem relevância. Então, quando a gente fala sobre alterações de leis, na verdade é no Congresso. O sistema, ou ele te absorve ou ele te destrói, e o sistema é o Congresso atualmente. Então, é muito complicado quando a gente fala em alguma mudança na Lei Rouanet. Tudo que era possível fazer com o poder da caneta foi feito, né? Eu falo que eu substituí o Mário Frias em algumas oportunidades, né? Às vezes que ele ficava em licença médica, né? Por causa do coração, ou pegava Covid ou viajava para o exterior. Eu assumi a Secretaria Especial de Cultura, somando tudo há uns 18 dias. E eu fiquei muito, muito antenado com essas mudanças da Lei Rouanet. Porque a Lei Rouanet, no começo dela, quando você pega o bem jurídico tutelado dela, é interessante, porque a cultura é do povo, a cultura não é do Estado. Não somos nós que vamos virar para o gaúcho e vai falar assim, olha, para de usar bombacha, agora o manauara vai usar bombacha. Bomba meu boi, desce para Minas. Não, é a população se movimentando e falando, olha, eu quero fomentar, né, isso aqui. Então, se organiza, faz um projeto. Só que foi muito deturpado lá na década de 2000 e pouco, que começou a centralizar esses recursos numa elite sindical artística, que eram os cults, né? Então, você pega... Muita gente fala da máfia do Dendê, né? Que fazia só apenas eixo Rio-São Paulo, né? E quando a gente chegou na Secretaria Especial de Cultura, percebemos que tinham 13 bilhões de reais de projetos pagos e nem sequer forem auditados. Então, a gente nem sabe se esse projeto foi executado ou não. Sabe o que é 13 bi? É muita grana, muito 13 dinheiro. Bilhões. Quando alguém fala 1 milhão, para mim já vem um milho grande desse tamanho. Eu não sei o que é 1 milhão de reais. É fora da realidade. Agora imagina 100 milhões, agora imagina 1 bi e 100 milhões, agora imagina 13 bi. Foi saqueado. E foi feita algumas mudanças, tanto é que a gente vê os grandes artistas, faço bem entre aspas, que para mim é porcaria, né? Que eu não acho que é uma expressão de arte, não é uma expressão cultural, mas isso é uma opinião minha. E eles reclamando por quê? Por exemplo, o limite antes de cachê por artista era 110 mil por dia.
Agora a gente abaixou para R$3.000. Cara, R$3.000 é dinheiro pra caramba, irmão. Você subiria no palco por R$3.000? Não, mas tem família que vive com 3 mil Não, no mês. tem gente que vive com menos. É. Só que por isso que eles Então, estão família, reclamando. 5, 8 pessoas. Por isso que reclamam. Mas você vê a Lei Rouanet, só voltando para tua pergunta, que eu já começo a viajar, ter que me puxar de volta para a pergunta, é o movimento popular mesmo, é o preço da democracia, né? Às vezes, eu pago plano de saúde, mas mesmo assim eu pago imposto, mas tem gente que não vai. Então, por mais que tenha muitos problemas, a utilização da Lei Rouanet, eu acho que foi, né? Atualmente já está bem mais moralizado. A missão que foi paga foi para moralizar o dinheiro público. Então, baixamos, por exemplo, o valor de aluguel de teatro, antigamente era R$50.000 por dia. Abaixamos para 15 mil. Os donos de teatro, que horrível. Cara, R$15.000 por dia é dinheiro pra caramba. Mas o Carmona, onde que essas pessoas viviam assim com essa... Não, viviam em Paris, fazia políticas públicas embaixo assim, da Torre Eiffel tomando champanhe. Mas fora da realidade. É uma realidade completamente paralela ao brasileiro comum. É que ficaram muito tempo fazendo isso, né? Você tem uma propaganda... Aí você foi e furou a bolha, você, o Mário. Sim, o André Porciúncula também, ele foi essencial. Você pega, tem uma entrevista, se não me engano, Zé de Abreu, alguma coisa, um cara que cuspiu numa mulher, eu esqueci o nome dele, nem lembro o nome dele, que ele falou em uma entrevista com o Jô Soares. Jô Soares não, com o Silvio... Não, caramba, como é que chama? O Faustão, pô. Faustão, eu sou horrível com o nome. Falando assim, não, porque nós sobrevivemos com a Lei Rouanet porque a bilheteria do teatro não dá dinheiro. Pô, dá dinheiro. Faz um negócio bem feito. É a mão invisível do mercado. Vamos falar de Adman Burick, vamos falar de Von Mises. É a mão invisível. Deu um bom produto que o pessoal compra esse produto. Mas não, eles ficaram mal acostumados a viver apenas da mamata, da teta do governo, né? Sabe que na pandemia eu tenho casa, né, apartamento, minha família mora no interior. E eu achei de uma atitude tão prudente por parte de uma pequena parcela dos artistas que todo mundo ficou sem trabalho. Eu também fiquei sem trabalho. Eu fui impedida de trabalhar pelo governo estadual. O meu setor, a minha principal fonte de renda era, na época, eventos. Evento foi o último setor a sair dos aparelhos, a se recuperar. E eu me lembro que alguns artistas iam para minha cidade por um cachê que a gente sabe que é a referência, né, de cachê de São Paulo, de capital, é muito diferente. E elas iam fazer, tipo, provador, fazer um eventinho, um negócio mais, sabe, discreto e tal. Mas, pô, essa é a realidade do brasileiro. É você ser empreendedor, se movimentar. O nosso dinheiro, a nossa fonte de renda não cai todo mês, de maneira mágica. A gente tem que sair da zona de conforto, eu tenho que sair da minha casa, debaixo de chuva, debaixo de sol. Eu tenho que trabalhar. Estar aqui é um ato empreendedor. Eu tô aqui, vocês estão aqui. E alguns artistas fizeram isso sim, eu vi vários na minha cidade. E pensei, por que não fez isso, tipo, a vida toda? Muito fácil você ficar no conforto da sua casa. Quando você sai, você recebe um cachê de R$500 mil. Meu, sai para ganhar 10, sai para ganhar 3, sai para ganhar 500. Mas sai. Que é a realidade. E todo mundo teve que se movimentar. Diferente de outros que eu também acompanhava, que eles ficavam esbravejando nas redes contra o presidente Jair Bolsonaro. Cara, obviamente que eu vou defender quem saiu de casa. E quem foi atrás de ganhar o seu pão. Porque, para mim, foi uma luta ter que ficar em casa e ter que pagar a conta. A conta nunca fechada, né? Ficar em casa sem trabalhar e pagar a conta. Não fecha. Não fecha a conta. Eu acho legal que, como o brasileiro é criativo, mas né? O que eu quero dizer, Carmona, só para fechar meu raciocínio, nem todos os artistas Sim. ficaram esbravejando nas redes sociais e dizendo: se esse governo continuar, estamos quebrados, estamos falidos. A nossa sobrevivência depende de um governo de esquerda. Nem todos. Alguns se movimentaram, sim. Sim. Tanto é que eu achei muito criativo que lá em Brasília eu vi músico tocando na época da pandemia, que fecharam tudo, né? Aqueles ditadores fechando todos os comércios. Estavam tocando dentro do supermercado, porque o supermercado abria. Então, olha como ele se adaptou, né? Sim. O brasileiro tem... A NASA vai vir um dia, né? A gente sempre brinca, né? Vira meme. Alguns bem famosos iam pro exterior, tá? Fazer uma mini tourzinha, tipo New Jersey, sabe? Assim, cidadezinhas ali que é meio terra de ninguém, que eu morei também lá. Nova York, em alguns bares, que lá tava abrindo a economia mais rápido do que aqui. Então, de fato, algumas pessoas, elas se movimentaram. Agora, fazendo esse contraponto de história, e que eu também não posso deixar de perguntar, e este momento que nós estamos vivendo artístico, a gente não pode deixar de citar sobre o Museu do Ipiranga, que foi recém-reinaugurado, e não visitei ainda. Acho que... Rafa, como é que é agora? Os 3 primeiros meses precisa pagar?
Não sei, não sei. O Museu do Ipiranga ele está debaixo de uma gestão vinculada com o IPHAN, né? Mas principalmente aqui mesmo da USP, né? Então ele é ligado, mas ele tem uma diretoria própria e tem muitos historiadores muito capacitados ali. Se não me engano, você tem que agendar com bastante antecedência, porque as filas estão grandes e tem que pagar um valor. Tá. Sim, para acessar. Valor Agora, simbólico. eu acho que é melhor pesquisar uma golgada de Você já 2 foi lá? minutos. Você foi na inauguração? Não, eu fui antes. Eu fui 10 anos atrás. Na inauguração eu não fui porque eu tinha outro projeto em Brasília. Eu fiz o projeto do estouro de fogos nos 200 anos para a gente começar a comemorar um pouco melhor a independência. A independência do Brasil fica muito aquém do que outros países comemoram os seus dias. Ainda que não sejam dias da independência, todo país tem o seu dia mais importante. E o Brasil celebra o nosso dia máximo da nacionalidade é o 7 de setembro e a gente celebra de forma muito morna. E aí a gente tinha planejado algumas atividades, a minha secretaria ficou a cargo delas, entre as quais é um estouro de fogos, uma queima de fogos que foi realizada, graças a Deus, foi ótimo, lá na torre de TV, do lado, na frente da esplanada. E foi um show digno de Dubai, Disney, foi fantástico. Então, assim, a gente ficou trabalhando nisso. Então, foi no mesmo dia a abertura. Tanto que o secretário especial, o Hélio, estava aqui para abertura e chegou lá na hora dos fogos. Eu não podia me dar esse luxo porque eu tinha que preparar a coisa para acontecer. Então, eu fiquei lá... Mas deixa eu entender, Posso fazer uma pergunta quem pro fez Rafa? a reforma do Museu do Ipiranga? Foi iniciativa privada? Ou quem que foi? Não, Carmona? Não, foi 168 milhões de Lei Rouanet, ou seja, foi você, fui eu, foi o Rafa, foi o menino, Tá. foi o Felipe, meu xará. Fomos todos nós. 168 milhões e 16 milhões foi feito de fomento direto por parte da empresa sem o abatimento fiscal, né? Que a Lei Rouanet é um abatimento fiscal. Eles fizeram fomento direto. O governo do Estado de São Paulo não colocou nenhum centavo. Tanto é que... Mas o João Dória ele já atribuiu ao governo dele essa reforma, Tanto não é? é que quando eu estava secretário especial de Cultura substituto, eu vim fazer uma fiscalização na FUSP, que era a fundação responsável pela reforma do museu, e eles tinha lá, né, a placa, né, que é realização, apoio e patrocínio. São 3 mecanismos diferentes. Apoio Ei, vamos lá, time, tamo junto. Apoio moral? Apoio moral. A realização é a pessoa mesmo que está pondo a mão na obra. E o apoio é de onde sai o dinheiro. Então, estava lá um grande escritório de advocacia, Pinheiro Neto, estava lá... Tinha governo do Estado de São Paulo, tinha lá a Secretaria Especial de Cultura, o Brasil e tal. E eu fiz um pedido, né? Eu cheguei a escrever na época perguntando assim, eu mandei para a FUSP, né? Quanto que foi pago pelo Estado de São Paulo, porque o Estado de São Paulo também tem um incentivo para a cultura chamado PROAC, né? Se às vezes pode ter sido, que é por ICMS. Aí a resposta era nenhum. E o dele estava no patrocínio. Aí o André Porciúncula notificou pedindo para retirar a placa de patrocínio do Estado de São Paulo sob pena de devolver os 168 milhões. Então rolou isso mesmo? Rolou. Aí em 10 dias não retiraram. Aí o André Porciúncula notificou eles de novo, já falando, olha... Está no prazo de recurso, né? Aí eles falaram, não, estávamos cotando para poder trocar a placa. A gente sabe que em 10 dias, às vezes, não dá toda aquela máquina para fazer a aquisição. Mas foi Lei Rouanet, foi patrocínio. Mas só para perguntar Rafa, para o Rafa o negócio. Eu só queria saber se ele eu acha... estou entrevistando. Se ele acha certo cobrar para visitar o Museu do Ipiranga. Não sei, nunca pensei nisso. Eu não queria pagar, não. Porque, por um lado, foi reformado com o seu dinheiro. Por outro lado, ele precisa de manutenção, precisa da diretoria, precisa de uma série de Mas coisas. não existe E, às vezes, uma manutenção do Estado? o turismo histórico e cultural, muitas vezes, cobra valores simbólicos para as pessoas que vão acessar. Por exemplo, um aquário municipal, um zoológico. Isso é normal. Sim, cobra. É normal. Normal cobrar. Eu acho que não é... Na verdade, eu não tinha pensado nisso. É, Eu sempre paguei zoológico, aquário, tudo, e não quero pagar o Museu do Ipiranga. pois é. É engraçado. Não, justo, Alguém justo, já morou no justo. Museu do Ipiranga? Me falaram que não, Como assim? cara. Não. Então, Como você sabia assim? que nunca ninguém morou no museu? Nunca não foi casa de Dom Pedro, foi casa de ninguém? Não. Sabia que nunca ninguém dormiu lá? Qual a história? Todo mundo acha que sim, sabia? Conta. Não, Rafa. a família imperial quis construir um local ali, onde foi declarado, foi feito o Grito do Ipiranga, mas que fosse um palácio para a memória do país, principalmente da Que chique. independência. Foi uma das maiores decepções, que eu ia lá Por quando quê? era criança. Você achava aqui que é o alguém- quarto, porque tinha até cama. Tinha. Tinha cama lá, que é a Era cama de Dom mobiliado? Pedro. É mobiliado, com aqueles móveis Não, antigos. eles colocaram lá itens assim, Mas ninguém armas, dormiu. mobília, Ah, por quê? Você quer armaduras. dormir lá? Não, eu imaginei o Dom Pedro dormindo, com aquela barba, levantando, colocando, sabe, de mijão.
Sabe, você passa uma história na tua cabeça. Gente, e aí você visitava e achava que, tipo... Achei que, pô, sei lá, todo mundo Familiar, morava lá. passou Eu falei, por pô, lá. sei lá, churrasco de sábado, Natal, a galera, ei, abrindo amigo secreto, né? O Museu do Ipiranga ele tem itens que correspondem ao século XIX, itens ligados à família imperial, à independência, naturalmente ao período da independência, e alguns quadros muito famosos. Um é das Cortes de Lisboa, que mostra alguns deputados representando as províncias brasileiras na época em que Lisboa, os portugueses estavam fazendo uma revolução para ver se, primeiro, o rei voltava, segundo, passava a obedecer às leis que eles estavam fazendo, e terceiro, reduzir o Brasil de novo ao Estatuto de Colônia. Foi essa revolução, inclusive, que deu origem à independência. Então tem esse quadro e tem um outro quadro que representa a independência, que é o quadro mais famoso. É justamente aquele que é tão imponente, do Pedro Américo, que é original, né? Do Pedro Américo, é gigante, foi feito para aquele espaço, tanto que é impossível retirá-lo sem quebrá-lo. É uma coisa impressionante. Então ele foi feito para aquele espaço, e esse quadro que tem toda essa imponência é muito questionado do ponto de vista historiográfico, que não foi assim, não foi assim. Eu fico questionando qual que é a formação estética dessas pessoas. Será que tem necessidade de um quadro retratar exatamente aquilo que aconteceu? Ou Sim. O quadro é sempre um retrato? O próprio fotógrafo... Parada, assim, não, né? você imagina a arte da fotografia. O próprio fotógrafo pode fotografar desde um ângulo, de alguma maneira, que não seja exatamente aquilo que está visto. Fique muito mais bonito, ou fica muito pior. Sim. Então, assim, aquele retrato foi para tentar nos causar o sentimento da imponência do ato, que não importa. É isso, né? Não importa se ele estava mal vestido, se ele estava em cima de uma mula, se ele estava com dor de barriga, que é o que muitos falam, né? É o que muitos falam. O que importa é que aquele momento é o mais importante da nossa história. Né? E ele foi muito bem retratado nesse sentido. Aquele quadro nos transmite essa imponência, essa grandiosidade do fato. Rafael, e por que você acha que as escolas, principalmente os professores, ensino infantil, né, essa educação aí logo nos primeiros anos das crianças, por que existe essa omissão da nossa história? Por que ela não é contada da maneira devida? Porque meu filho tem 8 anos, ele, né, tá alfabetizado, enfim, tá aprendendo, teve essa perda aí durante a pandemia, e eu vejo que a Brasil Paralelo conta mais detalhes do que meu filho na escola. Eu adoro a diretora, pelo amor de Deus, é uma gracinha, vocês estão de parabéns. Mas eu acho que poderia ser mais aprofundado. A gente não precisa depender de uma produção independente para ter conhecimento, né? Você acha que isso vai mudar no Brasil? Eu acredito que sim, espero que sim. Tenho trabalhado para que sim, porque, na verdade, muita informação aparece na escola, mas as informações, às vezes, Mas não é superficial? Elas estão lá de uma forma superficial, porque são muitas, então, às vezes, uma escolha de por qual caminho correr pode ser interessante. A história fica muito fechada na história, eu acho que a história poderia ser utilizada mais pela língua portuguesa, até pela matemática, para tomar temas ali, né? Quantos soldados na batalha tal teriam que... Usa os temas ali de engenharia, não sei... Então a história fica muito desplugada das outras disciplinas, exceto geografia, que às vezes tem conexões óbvias, mas ao mesmo tempo apesar dos livros didáticos terem muita qualidade no sentido de regrarem bem o conteúdo para a idade, as perguntas de acordo com, do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo, o que falta, a meu ver? Falta aquilo que justamente toca na emoção e toca em alguns aspectos que as pessoas quiseram retirar. Eu vou dizer quais. Todos sabem, eu não sei se todos sabem na verdade, mas aqueles que estudam educação, e eu fiz 2 licenciaturas, né, quando você se forma professor, você percebe que a educação ela obedece a um sistema enorme, ainda mais no Brasil, que é um país enorme. Então você tem várias regras que vêm desde cima. E algumas regras elas dizem o que deve ser ensinado em cada série. Tá? Então você está um pouco fechado nisso. A independência aparece, por exemplo, no 8º ano do ensino fundamental e aparece no 2º ano do ensino médio. E ela também é ensinada no ensino fundamental 1, lá para criancinha, rapidamente, mas é. Então, desde um ponto de vista assim, do planejador, aparece 3 vezes o assunto. Quem é o nosso planejador hoje? O nosso planejador é difícil dizer, né? Muita gente. Os planejadores. É muita gente, é do Ministério da Educação. Não consigo nem te dizer desde dentro, porque eu trabalho na cultura. É do Ministério da Educação. De repente você pode chamar alguém aqui. Mas a gente ainda continua refém de Paulo Freire? Eu tô falando como professor. Agora eu não tô falando como gestor, eu tô falando desde o ponto de vista do professor. Sim, do ponto de vista é isso. E aí o que você tem? Quando eles planejam isso tudo, você, a princípio parece muita coisa, mas quando você vai ver no tempo mesmo,
você fica refém de algumas ideias que também vêm de cima. A história é ensinada para quê? E, em geral, se coloca que é para formar cidadãos. Aí você vai ver o que significa cidadão. Pô, cidadão é uma coisa boa, né? Na meu ver, o cidadão é aquele Eleitor. que toma consciência, não só da história, mas do que é ser o povo, do que são seus deveres diante de uma democracia e vai lá exercer. Mas algumas pessoas interpretam com um pouquinho mais colocam uns complementos aí que eu acho que não devem ter. Algum viés ideológico, É por isso, exemplo? colocam vieses. E às vezes estão em documentos oficiais. Esses vieses aparecem em documentos oficiais. Então você tem que ensinar a história de uma maneira materialista, você tem que ensinar a história de uma maneira que eles chamam de científico, mas não é científica, é dialética. É uma filosofia por trás que interpreta os dados históricos. É a filosofia, muitas vezes, marxista, e você vai interpretar os dados históricos desde aquele ponto de vista. Então você está já tergiversando, você está colocando uma finalidade para aquele ensino. E aí você vai retirando várias perspectivas. Então você não vai ensinar a história desde o ponto de vista do cristão, você não vai ensinar a história desde o ponto de vista do brasileiro, você vai ensinar do brasileiro para ficar tirando sarro do Brasil, mas para mostrar que tudo que foi feito na história do Brasil foi errado. Foi errado. Então, o que é que precisa? A conclusão natural daquele bom aluno de história. Eu nunca achei Dom Pedro II legal. Então, Nunca me como é que convenceram alguém de que ele não foi acha bacana. Dom Pedro II legal? Mas agora eu aprendi no Brasil Paralelo, caramba. Tá vendo? Já tava revoltado. Ah, já tava. já Pedro na cadeira. II é o Foi cara embora. mais legal da nossa Eu história. tive total empatia ao conhecer a história da Maria Leopoldina. Pô. Achei ela sensacional. Não imaginava que ela tinha tido aquele papel, né? Então, assim, a gente, de verdade, assim, tá deturpada a história. Da maneira que ela é contada na escola. Tá, você chamou a atenção pro Paulo Freire Mas também, eu sou da né? década de Chamou. 90, né? Tipo. A gente também. Eu sou de antes. Foi Não, mal. não, ela estudou na década de 90. Ah, tá, a gente Nasci também em estudou. 85, vai. É igual eu. Você também? Mas, Foi 85? você é 85? Preciso falar, gente? Precisa, mãe. Eu tô entre os 20 anos e os 90. Pronto. tá resolvido. Mas não é possível. Olha a cutis dele, ele não tem mais de 40 anos. Não tem, não. Deve ter 30. Não, ele deve ser 84. Ah, ele estudou com um amigo meu. Ó, que é do chega. 85. Isso Ele não deve ser tem igual a nós. importância Tá nenhuma. fazendo essa gracinha, tipo, querendo dizer que ele é Né, Fica super meio- jovem. Não, sou velho. Mas você concorda, assim, você estudou... Quando eu estudei, vocês vão Isso. ver já a minha Ah. idade. Quando eu estudei, tinha um negócio chamado estudos sociais. Sim, eu Tem, a gente também também, teve. claro. Vocês tiveram também? Claro. Enfim, tinha estudos sociais. Estudos sociais era um negócio que era interessante porque você estudava a sociedade desde o ponto de vista de círculos concêntricos. Então não, você isso eu não estudava. tinha. Círculos Não, é concêntricos. família. Eu não lembro A disso. professora não usava essa expressão. Estudos sociais na minha tá. época era mistura de geografia com história. Isso é. É mistura de geografia com história, mas eles ensinavam a partir do bairro. Ah. Era família, bairro, Pô, depois perfeito, cidade, então. depois estado, depois país e depois o mundo. Ah, é legal, isso? facilita. É uma visão americana, por isso que quando chega no mundo eles já estão Tá, saindo da mas isso foi a escola. escola dele. Mas isso foi a escola dele. Na minha escola a foi minha assim. pública, a tua era pública? Não. Você estava em escola Não, particular? escola particular. Eu fui no 6º ano só o 6º ano que eu fui pra escola particular. Então, quer dizer, eu cheguei ali, parecia que eu tava no primeiro ano, né? Tipo, Sim. primeira, segunda, terceira, quarta. Mudou o ensino, não mudou? Antes não era primeira, quarta. Ah, eu acho que vai até o Da nono. quarta à oitava. Agora- E aí depois tinha primeiro, que era o médio, primeiro, Agora é segundo e primeiro. terceiro. É o É fundamental. primeiro ao quinto. Mas eu estudei assim. Porque não tem mais o como pré, o velho. Pré é primeiro Não tem ano. pré e Antecipou primeiro? um ano. São 9 anos. Então, o pré é o 17 primeiro anos, ano, foi aí você vai até o quinto ano. Isso. Ah. Aí depois do Até o 6º quinto é ano ensino até o infantil? nono. Não seria infantil. Tem o Fundamental? infantil e depois o Fundamental 1, que vai do primeiro ao quinto, e o Fundamental 2 do 6º ao nono. Nossa, mas por que dificultaram assim? E o colegial Não ficou meio que vai difícil. do primeiro É ao ensino terceiro. médio. Ensino médio agora, não fala mais colegial também. Não. Tem uns lugares que ainda falam colegial. Aí, A gente tá ficando um pouquinho velho, né? Não, aí o que acontece lá na nossa época? O ensino de estudos sociais ele pegava a partir do bairro, né? Ele começava família, bairro e ia não crescendo. Eu acho que era assim em todas as escolas, não só porque era um método. Estudos sociais vem do Social Studies dos Estados Unidos, então é algo que sempre era aplicado dessa forma quando era. Interessante, hein? Só que é isso que eu te falei, quando os círculos vão crescendo, Sim. só que quando vai ficando muito amplo, você já saiu da escola. Então, assim, por isso que tem muito americano, não sabe muito de geografia fora ali do seu Não espaço. sabe nada. Porque eles começam estudando desde o ponto de vista deles. Eu acho legal demais. Eu assim. acho mais Mas interessante. dá para correlacionar, né? Dá para fazer um ensino mais cronológico e abrangente e um ensino assim. Sim. E isso era bom. Eu acho que faltou um pouco. Eu estudei bairro por bairro da minha cidade. Eu sabia contar a história do meu bairro. Olha que legal. E aí, hoje em dia, ninguém sabe não tive nada. esse Ninguém ensino. sabe por que nome de rua, por que bairro, tudo. Aí fica fácil derrubar, porque ninguém sabe nada mesmo.
E foi Borba Gato. O que é o gato dele? A barba. Ninguém sabe. um É, gato de a barba Tem gato. o gato de bota, então um gato de barba. Então ninguém sabe nada. Hormônio criativo demais. Ainda a estátua não é das mais bonitas do mundo, né? Assim, eu ainda seria É verdade, né? eu seria o defensor do monumento. Não, mas assim, só antes de raciocínio aqui, deixa eu fazer uma... Qual que foi o ano que você nasceu? 8-3. Ah, ele tá lá, para, tá entendendo? A cutis dele é igual a nossa. Não, a dele tá melhor que a É minha. de pêssego, entendeu? É porque ele é branquinho. Passa Branquinho. protetor solar. Não fica reparando, não. Eu reparo. Não, mas pode continuar o raciocínio. É porque eu tô me sentindo bem em casa, assim, com essa galera Também 36 colocou anos. cachaça aqui pra nós? Aí o que acontece? A gente tá lá vendo os monumentos, não sabe nada sobre eles. Não sabe nome de rua, não sabe o que significa um monumento, não sabe o que é nome de praça. Eu acho que isso poderia ser ensinado na escola, porque é algo difícil de você chegar também do nada. Né? Hoje eu vou parar a minha vida e vou ficar estudando todos os nomes de ruas no entorno. É difícil alguém ter essa iniciativa do nada. Né? Então, às vezes, a escola pode estimular, isso é um ponto de partida. Porque por que você quer dar um nome de rua, o nome de alguém? Você quer imortalizar aquela pessoa Eu moro na na Vila sociedade. Leopoldina. E Por olha que chama Vila chique. Leopoldina? Por conta da... Eu moro na Leopoldina. Guararapes. Olha lá, Aí, Eu ó, acho o sempre máximo. tem história. É. sempre. Sempre tem história. Eu moro em Brasília, então é 300 e alguma coisa. Não vou dizer qual, porque senão vão lá estourar bomba, mas é 300, então só tem letrinha e número, então não tem É isso. a coisa mais estranha em Brasília. Eu gosto muito de Brasília, mas esse negócio Os nomes aí Sim. de dar nome de rua num plano cartesiano, Ah, assim. mas é igual Nova York, é tudo número. Eu acho fácil pra localizar, Ah, não mas é? tipo, onde eu morava? SHTN, trecho 2, conjunto 1. Ah, mas também é, então, é complexo. O Mas qual é o nome brasileiro da não rua? consegue Não nem tem. imitar também, né? Imita direito, pô. Não, mas lá fazer é um treino fácil, não é tão organizado. difícil. A questão é que eu acho que a ideia de imortalizar as pessoas... Criar identidade. Parece que o Brasil Isso. não tem uma identidade porque não tem nome de rua, não tem... Tem o Eixão, não tem tipo Juscelino Kubitschek. Juscelino tem na tudo, minha- tudo é não, Juscelino. na minha Aí, cidade não tem. Em Brasília Na não. minha tem a cidade rua. tem a JK. Mas tem Museu JK, tem Tá, a tem única o Museu estátua JK. que existe naquela cidade, eu não conheço outra, pelo menos. Talvez exista outra Aquele escondida. que parece o da Disney, sim, que ele tá igual o do Walt Disney. Pra mim parece um negócio soviético lá, que tem um Não, negócio mas assim, né? aí ele Mas tá, é, tá você aí. sabe, a Interpretações. arquitetura é toda soviética, né? E aí o sol nasce, cara, do lado dele, ele fica por trás dele como se ele fosse a aurora da sociedade brasileira. É uma coisa exagerada, né? Podia ter Mas Getúlio também daqui a pouco. ele é um sucessor, assim, o JK quis ser esse grande, assim, o Getúlio, que o sonho dele é ser Começou. Pedro II. Né? Então ele foi um presidente que não largava o poder. Depois De o jeito JK quis ser um Getúlio. E aí teve quem mais quisesse ser Getúlio, mas Caramba, eu tava olhando pra lá quando você falou, eu já tava... Tomou um caramba, susto. Igualzinho, cara. Mas porque peguei minha arma. porque precisa saber o seguinte, o brasileiro não se desapegou de vários aspectos da monarquia. Né? Não. Então, mas esse negócio das ruas, eu acho interessante as cidades que colocam logo abaixo, né? Você tem a rua que seja JK, mas coloca ali presidente do Brasil, período tal, e alguma coisinha. Podia colocar hoje em dia, cara, bota um QR Code. Uma Pega lá o... Entendeu? referência, uma referência. A pessoa tá passando, quero saber o que é. Ele bota no celular dele e já abre a página. Aí você vai pensar, nossa, vai dar um trabalhão fazer Vai essas nada. páginas. Fazer vai, mas você pode apontar para outro lugar, uai. Mas o Wikipedia. Rafael, tem rua no É Brasil uma ideia que não muito tem nem desenvolvida. asfalto, sabe? Eu acho. É? Você tá muito... mas não, pra capital do país, Ah, pra sim, capitais. ok. Mas- Pra cidade, satélite. Não, pra Nalândia, etc. que é a minha cidade, eu sei que não. pra mim... Não, Ariane, a gente tem que pensar assim, as cidades que são exemplos, elas têm que se desenvolver ao máximo. Elas não podem segurar o desenvolvimento porque a outra não se desenvolveu. Eu acho que elas têm que ir o máximo que elas podem, até para as outras terem em que se espelhar. Então eu entendo assim, uma São Paulo, um Rio de Janeiro, Sim, Santos, cara, Santos. cidades Santos, mais Santos. importantes sim. do hemisfério sul. Não, eu não tô... Tá eu não puxando tô- sardinha pra santista, Santos, que ele tá? é Não, santista, né? Você viu, não né? estou menosprezando a ideia, não é isso. É que quando a gente trabalha, que podem ser esferas diferentes de trabalho, é que eu acho que o Brasil tem algumas urgências, sabe?
E eu tô dizendo que o projeto ele é muito legal, eu acho que isso atrai turismo, fomenta as ideias criativas, não é isso? Tô dizendo que talvez por um senso de urgência eu fui mais rápida, entendeu? Tipo assim, Mas é quase tem gratuito tanta coisa isso. melhor e tipo mais rápida pra gente fazer, tem tanto cuidado que a gente deveria ter. Mas assim, eu acho que tudo é válido, porque nós precisamos modernizar absolutamente tudo. Sim. Então, sim, para uma questão criativa e cultural, eu acho que tudo é válido. Isso aí é a minha área, né? Sou secretário da Economia Criativa. Exato. Mas a gente tem que pensar no seguinte: essa hierarquia, assim, ela existe, né? Primeiro você sobrevive, né? Depois você faz aquilo que tá no viver. Sim. Só que, do ponto de vista do governo, de uma cidade que já está funcionando, em tese, se ela tem uma secretaria de cultura, tem que correr em paralelo. Então você aí que está mais atrasado que lute, eu da cultura tenho que fazer o meu trabalho. É Sim. isso. E é uma coisa Correr quase atrás. gratuita. Perfeito. Você vai ter que regenerar ali, sei lá, a placa, o poste do negócio. Você bota no... Porque se for colocar um totem, que é muito mais legal, para Sim. cada monumento no mínimo. Um totem com um QR Code. A pessoa muitas vezes está no monumento, vai ver o monumento lá, os caras são tipo eu, Não, bigodudo. no monumento eu concordo. Vai ao Eu acho monumento, que é o quem mínimo. é esse Do empurra, bigode empurra. aí, cara? Né? Não, Ninguém isso sabe aí eu nada, concordo. cara. Tá a pomba cagando a cabeça dele Não, isso eu e ninguém concordo. sabe o que é aquilo. Eu acho que Não é? isso com Tibiriçá, certeza. lá que tem do lado da Assembleia Legislativa também, tem uma Isso. imagem. Aí, caramba, quem foi? Os restos mortais dele são na catedral. Sim. Ele trocou nome, ele se cristianizou, Sim. trocou nome por Martim Afonso. Então, assim, isso seria rápido de a pessoa saber. Sim. Né? Diante do monumento. Então, no monumento, no Com mínimo, certeza, tinha que ter. Com certeza. Até no Monumento 9 de Julho. 9 de julho também é importantíssimo. Eu acho que é Nossa, uma pra das São datas Paulo? na minha visão, é a data mais importante. É a data máxima para São Paulo. 9 de verdade. julho de 32. Pô. É verdade. Eu acho que num Veio a Constituição todo... de 34 por conta da Revolução. Eu acho que num todo poderia fazer parte de um cronograma, um planejamento das escolas, até para trazer as crianças para estes lugares. Eu não sei se tem ainda. Sim, eu acho legal o que você falou, porque você pega a educação e a cultura, na minha visão, mais uma vez, eu acho que a cultura, ela mexe com o sentimento, ela mexe com a alma. Quantas músicas você escuta, que às vezes você tá triste, tá meio para baixo, você escuta uma música, sei lá, Raul Seixas, Tente Outra Vez, você, pô, né, vai te motivando. E o sistema educacional, por exemplo, sei lá, tabela periódica. Não vai lembrar, mas você sabe cantar Boi da Cara Preta, sendo que você não canta há 20 anos. Porque ele mexe com a emoção. Então, sempre quando a gente coloca a cultura com educação, ela fica mais fácil para ser absorvida. Quando Sim. você vê um filme sobre a história, quando você assiste Brasil Paralelo, é mais fácil você entender, é audiovisual, É tem isso uma que eu ia economia falar. Até criativa. Você porque- faz uma associação, Sim. né? Acho que aqueles documentários da Última Cruzada, eles foram além do documentário, do Mexeu com gênero sentimento, documentário. Ele se transformou em arte e mexeu com o sentimento mesmo. E com o brio de um povo que estava com a autoestima muito baixa. É isso aí. E aí recuperou uma história que, no fundo, é uma herança. Sim. É um tesouro que você pensa, nossa, isso é meu, É meu, isso é. sou eu. É isso aí. Então, daqui pra frente, você fica mais confiante e fica com mais facilidade de enxergar um futuro melhor. Por E isso que eu acho que a como- cultura sempre é mais importante. Como a gente está falando em relação à escola, estudo, educação, eu fico também extremamente chateada com essa tentativa de sexualização, né, no ensino. A gente vê esses banheiros, né, compartilhados, se é que a gente pode dizer dessa maneira, né, banheiro trans. A gente vê professores de esquerda estimulando as crianças a serem contra o atual governo. Que eu acho que o papel do professor... o papel do professor não é dar a opinião dele e criar um embate ali com crianças, né, de 10, 12, 15 anos. Então, a ideologia de gênero, ela é uma realidade hoje na nossa educação. E vocês, hoje aqui no podcast, como representantes dessas pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, como a gente combate isso? Eu tenho filho, você tem filho? Não. 3 3. meninas. Olha só, Olá. aqui nessa bancada nós temos 4 crianças. É difícil você explicar, sabe? O meu filho tem 8 Acho que anos. não tem nem que ser explicado. Mas isso está dentro das escolas. Eu vou Fê. começar depois. Claro. Com certeza eu vou tentar falar sobre Meu história, filho, mas com certeza vai Fê, me corrigir. O meu filho passa mais tempo na escola do que em Sim, casa. não, mas é normal. Os meus também. Imagina o cuidado que a gente tem que ter com o que você está ouvindo, o que você está falando. Deixa eu dar uma lida aqui nesse caderno. Um dia meu filho falou assim, ó, o capitalismo é ruim. Peguei o WhatsApp na hora. Você pegou o celular dele de Diretora, volta. O que é que ele tá falando que o WhatsApp aqui é ruim? O WhatsApp, o capitalismo é ruim. Ai, Ariane, eu falei, quem que é a professora dele? Sim. Escola particular, tá? Ensino de esquerda. Na hora já, pá, entendeu? Sim, mas tem que ser, a gente tem que. Porque Já a educação é repreende na nossa, hora, né? Dos claro, pais, né? sim. Dos nossos filhos. A gente não pode terceirizar para a escola. Com relação. Mas isso acho eu que a ouviu parte- lá.
O quê? Capitalismo é ruim, ele ouviu na Não, escola. com certeza, com certeza. A gente tem que corrigir isso. Se vê qualquer coisa, você fez certinho. Tem que Fala falar. na escola, pô, é particular, né? Quem paga a banda escolhe a música. Na minha visão, a esquerda ela dominou a educação e cultura. Ponto. Posso estar enganado, essa é uma visão que eu tenho. Na época da intervenção militar, lá de 64, os militares eles pensaram em ter uma aceitação rápida, né? E óbvio que entra em infraestrutura. Os militares construíram, né? Você pega desde Marechal Rondon e tantos outros que desbravaram. E nisso a esquerda foi dominando as universidades, a parte cultural, né? Os artistas, porque para alterar a cultura e a educação é a longo prazo, né? Você quer mudar alguma coisa, é a longo prazo, para poder ficar bem sedimentado na cabeça das pessoas. E eles pegaram, eles foram espertos, eles se enfiaram nas universidades, nos eventos culturais e foram colocando na cabeça. Hoje nós estamos colhendo fruto da década de 70. Por isso que nós vemos hoje muitos doutores, pós-doutorados com diploma na parede que são de esquerda. Porque a cultura faz isso com as pessoas. Às vezes a pessoa nem se declara de esquerda, mas ela acha que debater sobre o assassinato do bebê no ventre da mãe tem que ser conversado, tem que ser colocado à baila para um debate. Mas por quê? Faz sentido a gente falar sobre o assassinato de um bebê no ventre da mãe? Não faz sentido, isso não tem nem que ser levado, isso é um não assunto, não tem que ser falado. Mas não, coloque um negócio numa novela, coloca um negocinho numa música, coloca num seriado do Netflix. Fica implicitando. Aí às vezes a pessoa que é de direita fala, não, mas eu acredito que isso tem que ser debatido. Caramba, não tem que ser debatido, cara. Mas aí, por isso que eu falo, eles foram dominando a cultura e a educação. Quanto tempo eu estou falando, da década de 70 até agora? Eu sou horrível de conta, vou colocar aí 40 anos, vai, que isso já começou um tempo atrás. É mais 40 anos. A cultura foi sequestrada pela esquerda. Estamos devolvendo para o povo brasileiro agora. Não é do dia para a noite. O presidente da República com 4 anos. Já 50 anos, já eles colocando. Eles pegaram, primeiro foram trabalhando assim, e foi fazendo então, Felipe, esse progressismo. Mas o que não entra na minha cabeça, Rafael é professor. Os professores serem de esquerda, para mim não faz sentido nenhum. Eu já saí da sala de aula de escola, já Jornalista eu concordo, faz sentido. Que eu estudei jornalismo e o trem é uma doideira. Ser contra o sistema faz parte do que a gente aprende. Não, você tem que ser oposição. Não, principalmente de história de esquerda, né? Eu poderia estar aqui na condição de, mas por quê? Por quê? Mas por quê? Por e como? quê? E quando? O tal do Hilly. A posição do jornalista é questionar. A gente aprende isso. Só que a vida não é assim. Agora, o jornalista questiona. O professor ensina. Mas ensina o quê? Ensinar é uma atividade naturalmente conservadora. O problema, Ari, é que eu não entendo. Aquilo que ele falou é muito importante. Houve uma ideia de que precisava dar uma válvula de escape para a esquerda, porque eles queriam fazer a revolução, queriam impor uma ditadura do proletariado. Se só você ouvir qualquer comunista sincero, ele vai falar que ele quer a ditadura do proletariado, ele não vai ficar te enganando. Até hoje, tem podcast que eu te indico que eles estão discutindo como impor a ditadura do proletariado. Eles pensam assim. E eles pensavam assim na época. Mas como é que... Aí, só que aí houve o regime civil-militar, né, que foi implementado, e aí, do ponto de vista das armas, eles não iam conseguir mais. E entendeu-se que era mais interessante, foi o general Golbery, se não me engano, que criou essa estratégia, deixar as universidades para eles, deixa eles sobreviverem lá, que aí eles ficam de blá 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 e não fazem nada. Mas não é assim que funciona, porque eles já tinham manuais, por exemplo, do Antônio Gramsci, de como fazer a revolução pela cultura. Sim. E ele não foi o único. Havia, por exemplo, um francês, Louis Althusser, como você usar os aparelhos ideológicos do Estado contra o próprio Estado. Então, assim, eles tinham manuais perfeitos para eles seguirem e, a partir da cultura e da educação, estabelecerem uma revolução. Isso foi feito, foi de fato realizado. Não adianta eles negarem uma realidade. Isso aí foi feito, foi realizado. É fato. E aí os professores passaram a ser formados. Você criou as patotas, gente. Não é a ciência, né? Eu tenho o maior respeito pela ciência, como busca pelo conhecimento, é uma das coisas que eu mais amo no mundo. Só que ela é feita por gente, né? Assim como muita gente diz, a religião também é uma das coisas que eu mais amo no mundo, só que também é feita por gente. E aí, essas pessoas, muitas vezes, quando você vai vendo que eles vão criando os grupinhos deles e as patotas deles, eles já vão admitindo as pessoas não por ciência. Não é a ciência que faz eu, por exemplo, escolher o próximo pesquisador, o meu orientando, o meu doutorando. Já é valor. É o que eu acho que ele está dando importância para as coisas que eu dou importância. É afinidade.
é a ideologia. Então eles foram criando, dominando aos poucos, foram morrendo os mais antigos, foram saindo, foram desistindo, etc. Eles foram dominando departamento por departamento. No jornalismo você conhece melhor do que eu a história. E aí eles dominam a mídia, eles dominam as faculdades, a partir das faculdades eles dominam a educação e cultura. Ponto. E a partir de então todo mundo começa a pensar como eles. Aí você percebe, nossa, alguma revolução foi feita. Assim, ser jornalista de redação nunca me atraiu, apesar de eu ter feito estágio. De política também, inclusive, mas assim, eu nunca gostei do factual, não gosto de reportar tragédia, eu não gosto de acidente, eu não gosto de ver gente morta. Mas é o que dá mídia, né? É o que dá mídia, mas sim, você tem que gostar, e são editorias. E me colocaram uma vez de política e eu tinha que ficar reportando algumas coisas que eu falava, não é o meu vocabulário, a minha vida, não faz parte da minha educação, eu não gosto disso. Além do mais, eu ter que ser contra aquilo que eu tô achando que é bacana. Mas eu tô achando legal isso aqui. Eu acho que tá legal. Tá beneficiando de alguma maneira a minha família. Eu acho que isso daqui é uma política pública legal. E não, mas para toda solução tem um problema. Tem. Cara, eu não quero. Esse tipo de jornalista eu não quero. Então eu me formei, entrei ali, né, num âmbito mais social, de colunismo, de eventos, que de fato ganha muito mais do que um jornalista de redação. E aí foi onde eu me encontrei. Mas militar e fazer este papel que eu estou fazendo hoje como jornalista de direita conservadora aqui, pelo código de ética eu talvez não poderia nem me posicionar, mas tipo, desculpa, foda-se, a esquerda se posiciona, então eu também quero me posicionar de direita, entendeu? E ninguém tem nada com isso. A questão é, assim, eu não quero aceitar aquilo que eu acho que é bacana, aquilo que eu acho que é ruim, eu quero questionar o que é ruim e por que não tá bom. Eu quero fazer um papel de contraponto, eu quero ser oposição nesse sentido. Não, e você está certa. A pessoa que não se posiciona, ela em cima do muro, ela já está errada. O inferno tem um lugar guardadinho para a pessoa que está em cima do muro em tempos de adversidade. Sim. Você tem que se posicionar. Às vezes você está, sei lá... Primeiro, parabéns, né? Porque, jornalismo na sua área se posicionar do jeito que mulher, você acha que eu tomo porrada ou não? Né? Mas aí tem que aguentar. As feministas me adoram. Não, nossa, as feministas essas horas não aparecem. Essas horas não pregoniza ninguém. Você sabe que eu falei para uma prima minha, eu falei assim, por que na época que eu tava tomando paulada do Ministério Público, ninguém foi lá estender a mão para mim, vocês feministas? Por que vocês não foram lá, vendo que tava sendo feito, né, uma injustiça comigo? Porque você é antifeminista. Eu falei, como assim? Não é só mulher? Você é antifeminista, então a gente... Eu falei, mas não é mexeu com uma, mexeu com todas? Não, mexeu com todas nós. Não é... Você perdeu o estatuto de mulher, você é uma outra coisa. Elas não consideram você mulher. É assexuada agora. Ou isso... Perdeu o xixi. Ela perdeu o estatuto de mulher, virou outra coisa. Ou o feminismo dela é um clube e você tem que pagar a mensalidade. Sim. E a mensalidade é adesão, falar determinada coisa. Cumprir a agenda, né? Que eles falam, né? Tem que cumprir a agendinha. Senão você tá... Eu só vou acreditar no feminismo quando elas fizerem manifestação na frente do INSS. Olha lá. E não pode se cuidar demais, senão elas ficam com inveja. Não, você sabe que quando eu posto, eu treinando, fazendo alguma coisa, ofende. As feias ficam tudo puta. As gordas ficam puta. Mas pra que... Deixa eu ser quem eu quiser. Eu quero ser bonita e inteligente. Eu tô aqui, inclusive, pra aprender. É o fim do belo, né? Que eles falam, né? Não tem um documentário? Tem um documentário muito legal. Falando que a... Você imagina, se eu não tenho conhecimento, eu te ouço e eu me ofendo porque você sabe mais do que eu? É um absurdo. Cara, pra mim, estar aqui e receber essa quantidade essa qualidade, na verdade, de convidados, você tem noção o quanto eu me sinto honrada? Todo esse acolhimento que vocês têm, que o próprio Rafa falou, tem o meu nome aqui, o Felipe falou, eu tenho um negocinho aqui, eu chego... Então, isso é uma maneira de eu retribuir o momento de vocês, que vocês saem da casa de vocês e vêm aqui, vocês têm noção o quanto eu aprendo? É muito mais do que uma faculdade pra mim, sabe? E ela é muito gentil e detalhista mesmo, tava tudo muito bem preparadinho falou brava, aqui. Tá? Mas vocês acham eu brava? É melhor não falar. Dizem que eu apanho. sou solteira porque eu sou brava. Isso explica muita coisa. Eu só digo que explica muita coisa. Olha só, a gente tá chegando ao fim, os meninos já me deram vários sinais. Eu gostaria de ficar com vocês aqui a tarde toda. Mas mal comecei. Nem falei de liberdade de Você expressão. chamou um professor que dá aula de 4h30 sem parar. Oh, meu Deus. Mas pra gente, tem que acabar dividindo um pouco o espaço quando a gente traz os convidados, mas eu tenho certeza que as pessoas podem continuar acompanhando vocês através das redes sociais. O perfil do Rafa, meu Deus, é uma aula, né? Aulas, hashtag aulas. Que legal, obrigado. O perfil do Rafa. E eu acho que o Carmona traz pra gente também, né, essa reivindicação daquilo que
acontece, né, no Congresso. Você também é uma pessoa expressiva junto com os políticos. Estava ali na gestão do Frias. Gil Diniz também auxiliou no Gil. Então, quer dizer, são pessoas que estão, de fato, ali na trincheira, que estão lutando pela gente. Então, acho que a gente tem que valorizar essas pessoas. E é dessa maneira de conversar, né, que a gente aprende. E você sabe, Rafa, que... eu já fiz alguns treinamentos de vendas, eu tenho uma empresa de cosmético também, por isso que eu fiquei puta com o lockdown, porque, tipo, eu quero ter 4 fontes de renda, os caras vêm e me quebra tudo, sabe? É um idiota com o poder da caneta. Então, assim, eu digo que... E aí eu tinha que fazer alguma coisa. E aí eu comecei a fazer cursos, aquilo, eu segui a orientação dos artistas, né? Fui cozinhar um camarão e fazer cursos. Não, tô brincando. Mas eu fui fazer cursos. Eu falei, eu tô ociosa e de alguma maneira eu quero aprender. E quando eu aprendia, eu acho que eu não estava aprendendo. Eu estava, de alguma maneira, interpretando aquilo, decorando aquilo, porque eu precisava passar para 9, 10, 12 pessoas que estavam recebendo aquela mentoria da minha empresa de vendas. E sabe que quando a gente ensina, a gente aprende 2 vezes. Claro. Cara, era uma coisa muito louca. Eu sinto falta de estar aqui conversando com as pessoas, porque eu leio isso daqui, eu não entendo nada. Tipo assim, digamos assim. Eu pego uma palavra-chave ou outra, mas quando eu tô falando com vocês, é que de fato eu aprendo aquilo que eu quero perguntar. Muito legal. É assim mesmo. Eu, como professor, eu Tá certo? Claro. Tô fazendo direitinho? Aí eu estudei a matéria na faculdade e revisei para aula. Bom, tô seguro. Quando eu vou ensinar, eu vejo... eu tô explicando soltas, isso, né? mas isso que eu tô explicando, para mim, tem uma parte óbvia que para eles não deve ser óbvia. Aí eu volto aquilo, aí eu complemento, aí tudo. Nossa, e agora eu explicando para eles, entendi melhor do que eu tinha entendido antes. É isso. Então, imagina, no outro ano eu já tô melhor ainda. Claro, isso é o professor que gosta da matéria e que quer se desenvolver. Tem professor que perde a oportunidade, vai dar a mesma aula por 40 anos. Não sei se você já viu alguém assim. Tem gente assim. Sim, já demais. Eu dei aula também de processo constitucional durante um tempo. Você não fica melhor? Nossa, fica bem melhor. Você fala, não é nem decorado, é bem by heart mesmo. É coisa que você fala com propriedade, porque de tanto você falar, igualzinho você falou, você os legos começam a se encaixar na cabeça. E aí você começa a trazer aquele aprendizado para sua realidade. Sim. Aí você pega alguns elementos para tangibilizar para a pessoa, para falar, olha, então deixa eu criar aqui um sentido melhor, uma referência melhor. Então no seu dia a dia você faz isso, aí você faz aquilo, e esse é o resultado. Cara, e às vezes, tipo assim, eu falo que primeiro que eu acredito muito em Deus também. Vocês são cristãos? Sim. E eu falo que isso faz parte da essência daquilo que Deus colocou na gente, da gente ter essa vontade de conhecimento. Eu também acho. Você não acha? Sim. Eu tenho isso dentro de mim. Eu aprendo muito mais estando aqui com vocês, pesquisando alguma coisa ou outra. Às vezes tem livro que eu não falo... Eu sou um pouco reticente, sabe? Eu tenho uma resistência para aprender algumas coisas. Mas para outras, eu falo, não, isso aqui é maravilhoso, esse daqui... E eu acho que as pessoas, o brasileiro precisa compreender que não tem como você ser bom em tudo. É claro. Não tem. Não, lógico que não. Então, a escola exige muito isso da gente, né? 10, Sim. 10, 10, 10, 9, 8. Pô, por que eu tive, né? Eu acho que por isso até que o sistema de ensino americano é até melhor, que você consegue escolher suas matérias, tem as obrigatórias, né? E agora ele está se aproximando disso, o ensino brasileiro. Muito legal, porque você já se aproximando disso. Spinoza fala, né? A potência de agir da pessoa, ela já começa a focar naquilo, né? A pessoa dá o seu melhor com matemática, com exatos, com faz humanas. muita diferença. Quando você vai no mínimo, você vai ler de má vontade, ouvir de má vontade. Faz só para passar na prova. Quando você tá afim, você quer enfrentar o desafio, você vai uma vez, vai 2, vai 3, aí você vai bem. Então, falta isso mesmo. Essa observação que eu fiz agora no final foi só, assim, um adendo, algo que eu gostaria de reforçar para as pessoas, até que estão em casa e tem gente que tem dúvida, né? Pessoas mais jovens que estão nos ouvindo. Não sei o que eu vou ser quando crescer, eu ainda não sei o que eu vou fazer de faculdade, me profissionalizar. E aí tem pessoas que fazem muitos cursos para chegar, de fato, a uma profissão. Eu acho que as pessoas precisam fazer aquilo que elas amam fazer. Isso, e às vezes é difícil descobrir. Isso aqui para mim não é trabalho, Felipe. Olha que legal. Não, meu avô falava isso. Eu falava, não sei o que você... Ele falou assim, Felipe, não sei o que eu vou ser quando crescer. Ele falou, quando você fizer algo que você ainda ganha dinheiro, você faria de graça, pronto, você achou sua profissão. É isso. Isso. É de graça... Não, você faria até de graça. Tá. Você conversaria com as pessoas até de graça, não conversaria? Então eu acho que eu não faria nada de graça. Pra mim, o preço é aprendizado. Sim. Entende? Sim, não é, São várias formas de remuneração, né? Sim.
Sim. Para encontrar isso, tem algumas pessoas que gostam de fazer muita coisa, né? Tem outras não, que não gostam de nada, né? Mas tem aquelas que gostam de fazer muita coisa. Tipo E é meu caso. socialista, né? Exatamente. Não vai fazer nada. Socialista não gosta de fazer nada. Como a gente Mamar na está falando, teta acho do que para governo. uma maioria não socialista, Não, as pessoas gostam de fazer mais de uma coisa. E para descobrir, assim, Ortega Gasset que dizia, a maturidade ela tem a ver com essa opção, com as escolhas que você faz. E as escolhas que você faz, as escolhas que eu fiz, por exemplo, mataram outros Rafaéis possíveis. E você tem que ser nesse sentido, e só nesse sentido, meio matador, assim. Para eu Só ser este Rafael, eu preciso deixar de ser aqueles. Não dá para ser tudo ao mesmo tempo, Não. porque a vida vai acabar e não deu tempo de fazer. Então, essa é uma parte triste da vida humana. A gente não tem 1000 anos, não vai ter 500 anos. Pelo menos nunca conheci alguém que tenha. Na Bíblia tem aquele muito Tem. tempo atrás, mas agora passou já. Esse Então- restinho aqui da entrevista foi só um chorinho, assim, pra vocês, né? Sim. Mas Gostinho de quero mais. Um gostinho de quero mais, com certeza, que a gente já tem 1 hora já de podcast. Tá. Você viu como passa rápido? Olá. Muito rápido. Mas é um Muito prazer rápido. conversar com você. Não, o prazer foi meu. Vocês o Carmona não têm noção fala da bem honra também que- pra mim. Falo nada. Na comparado verdade, com a o gente teve uma professor. entrevista antes com as câmeras desligadas e agora tivemos essa segunda parte. Mas, assim, primeiro que eu quero fazer um convite para vocês que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando. Assine a Brasil Paralelo. Vou Já fazer um faz, já. merchan para os meus amigos, que são os queridos. Eu acho que vale muito a pena, além de ler livros interessantes, livros que, de fato, né, você tem interesse no tema. Acompanhe meu perfil. Acompanhe, Sim. siga. Eu faço palestras por várias Rafael. cidades, né, alguns cursos presenciais. Claro que agora, como secretário nacional, depois, antes como presidente da biblioteca, Sim. eu parei um pouco, mas ainda tenho essa atividade de palestrante bastante e de live, alguns cursos, faço bastante live e alguns muito cursos interessante. pontuais também online. Eu tenho um fim de semana que dá para gravar. Eu gravo alguma coisa. Então, Nogueira.r é o meu Instagram, que é a rede social que eu mais uso. Uso as outras também, mas principalmente o Instagram. E por meio dela, eu faço algumas propagandas dessas atividades. Que aí, se eu vou a um lugar, por exemplo, uma vez eu fui a Teresina e tinham 200 pessoas para me assistir. Eu nunca tinha ido ao Piauí antes. Isso aí Eu te vi no CIPEC. é uma alegria Lembrei, isso. Você onde viveu eu no te vi primeiro. CIPEC. Aqui em Exatamente. Campinas? Não, Eu não- edição de Brasília, 2020. Ah, sim. 2020, eu No meio da tava, pandemia. eu tava lembro. 19 e 20. Campinas eu fiquei doente, não consegui vir, Mas mas Campinas foi 2021, foi 2022. Foi 22. 22, 21 foi Brasília. 21 foi Ah, Brasília. então foi 20 e 21. 19 não teve, foi 20 e 21. 20 foi aqui em São Paulo, se eu não me engano, na Marginal Foi São Paulo. Pinheiros. Pois eu tava também. Foi ali, lá eu tava. Eu vim em São Aí Paulo Qual e foi Brasília. Brasília? 21. Brasília foi 21. Tá, Brasília eu fui, adorei. E eu tava no comecinho do podcast, mas a gente tava gravando no interior. E aí foi quando a Não. gente teve a ideia de trazer. teve São Paulo dois. foi 19, 20 não teve por isso causa que eu- da pandemia e aí teve 21. 21 19. Brasília. Isso. Pode ser. Foi o ano passado. Foi isso aí. E a edição de agora foi Campinas. Foi Isso. Campinas. Mas eu estava lá os 2 fazendo dias. assessoria aqui e aí eu não pude ir. Na verdade, eu tava bem preguiça. Você não foi domingo? Eu ainda fui de caipira, porque minha filha ia dançar. Você foi? Olha. Foi, levei elas ainda, elas estavam todas de xadrez. Falei, não, Eu tava vamos me todo preparando mundo. para Ai, pegar o gente. voo, mas estava muito mal. Tava Evento um de probleminha domingo sempre eu dá. acho meio, tipo... De sábado foi bem mais sábado show, lotado. mas evento pra mim de domingo, Você foi no de sábado? não. Ela tava reclamando de domingo e falando que sábado é legal e não foi nem sábado, cara. Aí, Não, eu decidi não ir nenhum. tá, já que domingo é ruim, não vou sábado. Felipe, suas Minhas redes redes sociais é Felipe Carmona Cantera, Instagram, Facebook, Twitter e TikTok, mas sem dancinha, é Carmona Mas isso underline dá uma SP. super audiência, você deveria Mas não começar. vai colar. 1,92m tentando dançar vai dar chabu. Uma coisa meio assim... Vai dar irregular. Eu falo muito sobre desconectada. política, falo muito, né, sobre a liberdade de expressão, menor peso estatal sobre o indivíduo, né, como o Estado esmaga as empresas, as vontades. Então, as minhas redes é bem voltada nisso, né, sobre a liberdade Quem atualiza inegociável. as redes de vocês? Eu perdi minha senha do Instagram, do Facebook, Como assim? então eu não eu só Você tenho foi no meu hackeado? celular. Ah, Não, tá. só tenho no meu celular, então só eu perdi, sumiu. Você quem publica Aí, os cards, eu que publico tudo. faz tudo ali no Faço celular tudo. sozinho. Os cards não sou eu que faço, né? Eu tenho o designer. Aiton, né? O Aiton faz para mim. Ele faz, eu mando a ideia, ele faz, o texto eu faço. Ou o Rodolfo Gatti também me ajuda, que é um cara super, super inteligente. E aí eu faço lives, faço bastante material sobre liberdade, né? Que essa eu tento me concentrar, igual o Rafa falou, é sobre liberdade negociável. E nas minhas redes eu faço absolutamente tudo. Porque É, antes faz eu tudo. tinha uma aluna que também é designer e ela fazia para mim os cards, ficava muito melhor. Hoje eu faço tudo, porque ela ficou muito famosa, publicou um livro, a Bia Bernardes. Ela publicou aquele livro infantil sobre a Leopoldina, que foi famosíssimo, a galera adorou, parabéns.
Mas eu fiquei sem designer, entendeu? Eu te empresto o meu. Se tiver, gente, se tiver alguém, por hora eu não tenho dinheiro, então assim, tem que me ajudar. Não, mas é de graça. O meu eu não pago nada. Ah, é? Uai, então eu quero E também. você já viu os meus cards como estão? Cara, o cara é Mas fantástico. como assim nada? Pago nada. O cara gosta. Muita coisa. Lealdade não se compra. Ele viu meus cards estavam feios pra caramba. Ele falou assim: ô secretário, eu ainda era secretário, né? Na verdade, foi por dó. Ele me ajudou por dó. Ele falou assim: Foi por ele pena. falou assim, ô secretário, A Bia não fez tá isso ficando também. legal. Aí eu falei, pô, cara, mas é o que eu tenho, né? É o melhor que eu posso fazer nas medidas que eu tenho, até não ter condições Mas de você fazer queria melhor ter o ainda. brother, Né? né? Tipo, Não, teu brother. eu nem conhecia pessoalmente. Ah, não? Não, pô, é um seguidor que o cara falou, pô, posso te ajudar? Eu falei, Então ele é cara, teu fã. pode. Não, eu que sou fã dele. Ele tá me ajudando, cara. Eu preciso dele, ele não precisa de mim. Essa Foi pirâmide pena. é invertida. Foi pena. Foi pena mesmo, foi dó. Aí eu passo, ele faz, eu mando a ideia, né? Às vezes a ideia vem dele, porque ele me acompanha. Cria conteúdo Sim, ainda. Ele Então, me me passa o acompanha telefone muito. dele que eu vou monetizar Claro. ele. Ele me acompanha há muito tempo, com as minhas lives, com as coisas. Então, às vezes, ele falou, Carmona, saiu uma matéria sobre o judiciário falando sobre a liberdade e tal, que liberdade de expressão não é absoluta. Nossa, Fê. Aí eu que falo, cara opa, bacana. aí ele manda pra mim, aí eu faço um texto, né, sobre que nenhum direito absoluto, nenhum direito à vida, nem direito de ir e vir, né, que são os direitos garantidos fundamentais do artigo 5º. Aí eu faço o texto, né, faço o elástico mental jurídico, aí eu mando pra ele, ele faz o card, bola lá e tal. Tá ficando bem pra caramba. Pode deixar, Rafael. Obrigado, Ele é teu maravilha. E se você me Vou passar socializar ele, eu ele. dou trabalho pra ele não vai ter tempo mais pra fazer pro bono Ah, pra ninguém. Não, ele faz 2 pra mim. Mas às vezes ele faz 3, 4, às vezes ele não faz, então eu vou cobrar como também. Né? Mas tá bom. Não, ele atende 100%. Não tem o que cobrar, né? Não, o cara é Mas muito bom. já tá te dando uma ajuda. Pra Mas você caramba. sabe que pra humanizar o Instagram, que eu trabalho com rede social, Então- o negócio é fotografia, né? Então não precisa se preocupar muito com Eu o não sou card. muito fotogênico, então eu uso a foto dos outros. Eu faço card dos outros. Meu Deus, vocês são sensacionais. Eu quero que vocês venham mais vezes pra cá. Seu prazer. Obrigado. Vamos colocar umas comidinhas diferentes lá pra vocês no camarim. Boa. Né? Vocês gostaram de tudo, então vão voltar. E é isso que a gente fica super feliz. E aproveitar aqui a nossa audiência e convidar você também para seguir a gente nas nossas redes sociais. Todas as plataformas, @Pode no Condado. Se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, ative o sininho. Todas as quintas-feiras a gente tem um convidado inédito para vocês. Obrigada. Deus Eu que te abençoe agradeço. nessa empreitada. Valeu, Ariane. Ai, tudo aqui. Deu certo. Vocês são os queridos. Era por e aqui que o Deus certo, ó. Pronto. abençoe a vida de vocês também, guiem vocês, para que vocês cheguem em segurança em casa. E é isso aí, a gente terminou por aqui. Sigam os meninos nas redes sociais. Até o próximo. Tchau.